ouvir. Um dos nossos 5 sentidos tão importantes para a nossa comunicação, né? A gente nem lembra que ele existe, até ter algum problema. Basta uma infecção que faça a gente ouvir um pouquinho menos, que já dá uma agonia. Então, como é que a gente faz para cuidar da nossa audição? O otorrino, o Isadel, vai contar pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Doutor, cuidados com o ouvido. A gente acha que não precisa ter cuidado, mas no dia a dia a gente tem que cuidar em alguns detalhes, né? Sim, desde o pavilhão até o ambiente que a gente está vivendo. Sério? Assim, se for uma coisa ambiente, seja ruído, seja até água, né? Agora muita gente na piscina, praia. Se o ouvido tiver cera, não tem problema, porque uma das funções da cera é não deixar entrar água. O grande problema é a nossa mania de retirar a cera. Entendi, isso fica um recado, né? Às vezes dá uma coceirinha, a gente quer ir lá Mas botar, a coceirinha tirar. é justamente porque não tem cera. Aí entra a água, a pele irrita e dá coceira. Mas quando não tem a ver com a água, que dá só a coceirinha que a gente acho que a gente liga isso à sujeira, né? Coçou, a gente acha que é sujeira e quer tirar. O cerume ele está constantemente sendo produzido e constantemente ele vem para fora. Ele tem entre as funções, uma, proteger a pele, Sim. porque ali a pele não é que nem o resto do corpo, que tem músculo, gordura, ali é osso. Segunda função é não deixar entrar água. Perfeito. Terceira, ele tem um pH, tanto é que se você tirar a cera e cheirar ela tem um cheirinho assim meio de vinagre. Então ela é ácida. É ácida e ela não deixa proliferar fungo, nem bactéria. Certo. Inclusive, falando disso, doutor, tem uma pergunta que a gente foi às ruas saber o que o pessoal quer saber. E a Caroline mandou essa pergunta para você. Eu tenho uma dúvida que é muito recorrente, porque, por exemplo, o cotonete, né? Muitas pessoas dizem que é legal de usar, por questão de limpeza do ouvido, e já ouvi muitos médicos dizendo que não seria legal pela questão de poder machucar o canal auditivo. A respeito disso, assim, qual seria a indicação na questão da limpeza do ouvido? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer, leia as instruções de tudo que você for usar. Todos os fabricantes da haste flexível colocam que não é para o ouvido. Exatamente. Segundo, todas as... inclusive quando tem o bebê, né? Só na área externa ali para secar. A haste flexível ela vem com 4,4 milímetros. O conduto auditivo externo tem em média 4 milímetros. Ou seja, ele é maior e tem gente que consegue pôr lá dentro. Quando não consegue até perfurar tímpano. Eu já vi casos de perfuração de tímpano. E doutor, mas assim, como é que a gente faz para cuidar da limpeza e também da saúde? Como é que a gente faz a limpeza do nosso ouvido? Não tem que limpar. No consultório a gente brinca, limpa com o cotovelo. Cotovelo. Se conseguir, pode limpar. Se conseguir, pode limpar. Maravilha. Não, um paninho macio, neste dedo. Até onde alcançar e deu. Não força, né? Doutor, tem mais pergunta aqui, ó. Vamos colocar a pergunta do Márcio. Pode botar o Márcio na tela. A minha pergunta é a seguinte, até quando o uso dos fones, nos smartphones, né, pode prejudicar a audição? E a questão também do cuidado com higiene, do compartilhamento desses fones também, né? Boa pergunta. Bom, primeiro, o compartilhamento não é o ideal. Ou, se for, sempre limpar com álcool, com alguma coisa. Segundo, o volume é aquele volume agradável. Não aquele que a gente, às vezes, você está caminhando na rua, você escuta, você procura estar alguém com fone no ouvido. Mas daí agradável para ele é daquele jeito, é complicado. Não né? é agradável para ele, aquilo é lesivo para ele. Se todo e qualquer som acima de 80 decibéis vai matar as células ciliadas do ouvido. E ele vai desenvolver. O problema é isso, começa lá em 6.000 Hz, 4.000 Hz. A faixa da fala é de 500 a 2.000. Então se começa a perder lá, então se perde de repente um canto de passarinho, algumas notas musicais, só que vai progredindo. Aí quando pegar a faixa da fala... Aí é que o problema está instalado e é difícil voltar atrás, né? Isso. Doutor, tem mais uma pergunta que o André fez pra gente, pode colocar. O som alto do carro pode prejudicar a audição do ser humano? Aí vem uma colocação diferente. O primeiro queria saber do fone de ouvido, esse está no ambiente aberto. Aí você tem que pensar primeiro, o carro não é tratado acusticamente. Nem com a janela aberta, então? Nem com janela aberta, nem nada. Segundo, de novo, a intensidade é lesiva. E ainda mais o carro, que ele não reflete o som. Não, ele tem... O som do carro
por mais alta fidelidade que você tenha, ele é péssimo. Quem tem carro sabe que pode pôr Twitter, mas é péssimo aquele som. Sim, nunca vai ser de uma som qualidade boa. Você em casa, você tem um ideal. aparelho de som, você consegue. Agora no carro, Não tem. não tem. Então também é lesivo. Ou seja, o excesso do som ali, ele sempre vai ser lesivo, em qualquer situação. Antigamente a gente se preocupava muito com a indústria. Pois é, e para quem trabalha com o barulho. A indústria hoje está mais ou menos pacificada. O grande problema é o ruído social. Ruído social. Porque a indústria hoje você tem... Que é o que a gente falando? O que é o ruído social? Não, social é fone de ouvido, é balada, é carro, Então esse é o aí problema. é que é o problema. Hoje nas empresas já tem esse controle, aquele EPI, né? O EPI ele minimiza, ele não elimina. Hoje o que a gente tem é tratamento acústico das paredes para não refletir, você tem amortecedores específicos para as máquinas não vibrarem, você tem enclausuramento de rolamentos, você tem uma série de técnicas que você diminui abafar o som, né? Tá eu, por certo. exemplo, eu sempre cito, eu fui numa fábrica de geladeiras no Brasil, em Chicago e em Osaka. Aqui no Brasil dava 105 decibéis, em Chicago dava 82 e em Osaka dava 60 decibéis. Fabrica o mesmo produto do mesmo fabricante. Ah, meu Deus. E às vezes é economia, né? Que é a base da porcaria. Aí não queria Ou seja, fazer o barulho. também é fiscalização, Exatamente, tudo, né? A gente deixa pra lá. A última pergunta aqui da Rosângela, pode colocar na tela. Gostaria de saber quais são os tipos de perda auditiva. Existem tipos diferentes de perda auditiva? Existem tipos de perda condutiva e sensório-neural, que antigamente era chamada neurosensorial. A sensório-neural é pior porque atinge nervo. A condutiva é quando você tem uma perfuração de tímpano, uma rolha de cera, líquido dentro do ouvido, não precisa necessariamente ser uma infecção. E existem graus de perda. Tem a perda leve, a moderada, a severa e a profunda. Então até 25 decibéis a gente considera normal, 25 a 40 é perda leve, 40 a 60 é a classificação. E tem as perdas mistas, que também tem tanto condutiva quanto a sensório-neural. E aí a gente faz aquele exame, né? De colocar ali no ouvido, né? Um fone. Nos países desenvolvidos, se faz um exame de visão e audição de 2 em 2 anos até os 40 e depois anual. Nos países, vamos dizer, em desenvolvimento como o nosso, só se faz quando tem problema. Maravilha, né? Temos que cuidar para a gente prevenir. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu estou sempre à disposição. Obrigada, querido.